vocês, sintam-se muito bem-vindos ao Rio Grande do Norte. Vou passar a palavra ao Dr. Suetônio Lira, presidente do IBDFAN local, para que ele possa dar as boas-vindas a vocês e apresentar o currículo também dos nossos palestrantes de hoje. Boa noite a todos. É com alegria e satisfação que o IBDFAN-RN, em parceria com a Comissão de Família e Sucessões da OAB-RN, recebe hoje a professora Daniele Chaves Teixeira e o professor Márcio Erra Júnior para falarem sobre planejamento sucessório. Então, nossas boas-vindas aos nossos palestrantes. Gostaria de saudar a professora Ana Beatriz Presgrave e ao professor Franco, que conosco conduzirão essa nossa conversa. Desde já, também gostaria de agradecer a disponibilidade da professora Daniele e do professor Marcos, que tão logo foram convidados, aceitaram de pronto o nosso convite. Agradecer também a todas as pessoas que estão conosco nesta aula, e agradecer especialmente à ESA e à OAB, né, a OAB na pessoa do seu presidente, doutor Aldo Medeiros. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da professora Daniele e peço ao meu amigo André para que apresente o professor Marcos. A professora Daniele Chaves Teixeira é advogada, parecerista, doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professora de pós-graduação em Direito Civil. Isso é um currículo bastante simplificado da professora Daniele. E para que a gente seja breve, eu já passo a palavra para o professor André, para que ele possa apresentar o nosso outro palestrante. André, por favor. Seu microfone está... Ok, agora. Perfeito. Boa noite a todos e todas. Agradecer mais uma vez a professora Daniele, ao professor Marcos, a Ana Beatriz também, que topou de pronto que a gente fizesse o evento, né? E o evento realmente aconteceu. A todo o pessoal da ESA, doutor Aldo Medeiros, meu eterno professor. E, enfim, é uma ideia que a gente já tinha desde o início aí desse momento que a gente está passando, né? De pandemia, e fazer um evento aqui no Rio Grande do Norte, mas na verdade é um evento no Rio Grande do Norte, mas que é para o mundo todo, né? Estamos aqui apenas sediando fisicamente a ideia do evento, mas a ideia é um evento para todo mundo, e recebendo aqui grandes professores, os quais já conhecidos por todos nós, que tratam sobre esse tema, tratam sobre tantos outros, mas esse tema tem sido realmente muito bem colocado por eles dois, por isso da escolha, né, quando trata de planejamento, nós já lembramos de ambos para conversar conosco. Agradeço mais uma vez e vou falar aqui brevemente um currículo do professor Marcos, que já é conhecido por todos nós, já participou de 2 edições dos nossos encontros presenciais aqui em Natal, é um amigo querido, extremamente solícito. O professor Marcos é advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre pela Universidade Federal de Alagoas, onde também é professor. Tenho tantas mais coisas para colocar aqui, né, professor Marcos, mas tendo em vista a informalidade do nosso evento, vou parar por aí e pedir para passar a palavra imediatamente para a professora Daniele, para que ela já possa começar aí a conversar com a gente sobre o tema. Um grande abraço a todos e vamos aproveitar aí os ensinamentos. Bem, eu queria primeiro agradecer o convite aí da OAB, né, do Rio Grande do Norte, que está sediando como origem, mas nós estamos em tantos estados já aqui, e essa é uma das vantagens que eu acho que a pandemia, dentro de novas formas de sermos e estarmos, veio a tecnologia e essa acessibilidade da gente poder estar compartilhando um pouco mais o conhecimento. E então eu agradeço o convite mais uma vez e cumprimento a todos, não só que estão aqui no simpósio, no debate, mas também a todos que estão nos ouvindo, no nome da pessoa do senhor Suetônio Lira, né, presidente aí da OAB, e agradecer, que é sempre muito bom estar dividindo um espaço onde a gente pode estar compartilhando e falando um pouco sobre planejamento, né? Um assunto tão atual, tão em voga na atualidade, e que eu acho necessário. Eu e o Marcos fizemos alguns pontos assim, e eu acho que ele vai complementar e
A gente tem se encontrado em vários encontros. Eu acho que assim, esse momento agora do Covid, acho que ele tem que ter duas questões. Uma, a necessidade de atualização do profissional, de estar se aproveitando esse momento para se capacitar. Segundo, porque as pessoas estão tendo que se reinventar, né? Vão ter que se contatos, a forma de network, a forma de contatos com os clientes, a forma a gente vai ter que ter uma outra dinâmica. A gente não sabe quanto tempo isso vai ficar, se vai ter outras ondas ou não. Na verdade, alguém falou ainda agora, ninguém sabe de nada, né? Então, esse momento nos dá uma insegurança, né? Uma insegurança seja na questão, mas nada como conhecimento. Eu tenho um avô que sempre teve uma formação de educação, chegou a ser reitor da Universidade Federal do Pará, que eu sou de lá, apesar de eu morar no Rio, estou atualmente em Minas, passando a quarentena com a minha filha, que reside aqui no interior de Minas, mas eu sou de origem do Pará, né? Sou paraense, de Belém, e meu avô sempre dizia que o estudo, o conhecimento, nunca ninguém tira isso de você. Então, e não foi à toa que eu acabei depois, assim, só um breve aqui, até os 30 anos, eu acho que é a idade de muitos aí de vocês, eu não tinha ensino médio. É uma experiência que eu tenho muito, assim, bonita mesmo, de se você não ter aos 30 anos de ensino médio, eu se divorciei e recomecei minha vida. Então, nunca é tarde para se recomeçar. E o planejamento sucessório é uma área nova, é uma área que as pessoas podem estar se capacitando, mas elas têm que se capacitar para isso, têm que se estudar. O planejamento, a minha pretensão aqui é desmistificar algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, o segundo ponto que eu queria dizer é a atenção e a responsabilidade de nós, advogados. Nós estamos numa casa de advogados ligados à OAB, à ESA, né, o IBDFAN tem, lógico, composta de vários operadores do direito, mas muitos deles somos advogados, né, e advogadas. Então, a importância dessa nossa responsabilidade na questão do planejamento sucessório. Bem, outra questão também, que a gente já começando falando sobre planejamento sucessório, é que o brasileiro não tem por cultura falar da morte. Mas eu não digo que é só da morte, não. O brasileiro ele não tem cultura de falar de patrimônio. Ele fala de negócios com os outros ou quando tem, mas com a família, isso vira um certo tabu. Parece que o brasileiro tem quase que culpa de ter patrimônio. Então, é como se isso fosse errado, feio. Eu acho que vem de culturas, de formações educacionais, de formações até de fundo religioso. Então, e você vê isso num momento que é tão difícil falar sobre pacto antinupcial, regime de bens antes de casar, né? As pessoas não têm o costume de vir falar, consultar um advogado antes de casar, só vem numa segunda ou terceira núpcias, né? Normalmente, já numa segunda, depois da experiência de um divórcio, isso acontece. Mas as pessoas não têm noção do que um regime de bens impacta o resto da sua vida, né? Lógico que no Brasil nós temos a opção de, às vezes, fazer alteração e da escolha, mas toda essa liberdade nós não exercemos. Da mesma forma que nós não exercemos a própria sucessão testamentária. A liberdade de testar, o brasileiro também não tem a cultura. E não podemos pensar que falar em testamento é achar que atrai a morte. Pensar em morte, essa é a única certeza que todos nós temos na vida. Todos vamos morrer. Agora, entre o indeterminado, que você não sabe o momento, e a certeza, eu acho que é muito melhor você se prevenir, né? Então, esse é outro campo. O planejamento sucessório é uma advocacia preventiva. Não vou dizer que, em alguns momentos, você pode já pegar um cliente que já vem com alguns litígios, algumas circunstâncias. Mas, ao se planejar, ao se arquitetar, é isso que nós pensamos. Não tem como, um pouco antes da sala começar, a gente estava falando, eu estive em algumas pessoas, o André entre eles, tiveram um evento lá com o Rodrigo, que fez, eu acho que foi o lançamento do primeiro livro, que era a tese do meu doutorado. Nós estamos com a segunda, que já está esgotada, e deve estar vindo a terceira edição aí. E a arquitetura do planejamento sucessório, que
está aqui na segunda edição e está praticamente também esgotado, só está achando na Amazon, nem na editora tem mais. Mas tudo isso para dizer o seguinte: precisa se estudar, precisa se atualizar e precisa se ver a complexidade do assunto. Saindo dessa premissa que o brasileiro não gosta de falar de morte, não gosta de estar se organizando patrimonialmente, esse fator muda em função de duas razões. A primeira são as transformações familiares. As transformações das famílias estão fazendo o cliente, às vezes, chegar a você e dizer assim: olha, eu vou casar de novo, eu não quero que comunique meus bens, como é que faz? Eu tenho meus filhos e assim por diante. E a outra coisa são a própria natureza dos bens. Ao se falar de sucessão, a gente tem dois pilares, que é a família e em qualquer manual você encontra o quê? Propriedade. Só que nem essa família, nem essa propriedade, que eu vou botar hoje como patrimônio, não são mais os mesmos. Então, começa também que o direito das sucessões ele é muito pouco estudado. Agora, eu digo que ele era o patinho feio do Código Civil e ele se tornou um grande cisne. Ele está criando uma autonomia, mas isso não é só no Brasil. Isso é um fator que acontece no mundo. Isso é decorrência das transformações socioeconômicas. Nesse mundo que a gente está, mundo globalizado, tecnológico, fluido, imediatista, consumista, são as características desse mundo. Olha o que esse Covid fez. Mostrou que o mundo é uma aldeia conectada. Todos nós estamos conectados, e isso vem em ondas, mas vai tanto de informações que nós temos, a gente tem que fazer uma verdadeira seleção desse material. Agora, vamos lá. Então, com esse mundo que a gente veio, teve consequências para essas transformações que foram as famílias, né? E aí eu falo desde a inserção da mulher no mercado de trabalho, desde o divórcio, desde a Constituição, que trouxe as várias formas de entidades familiares, os meus, teus e os nossos, as famílias mosaicos, as famílias, né, recompostas e várias outras formas de entidades familiares, com essa multiplicidade de formas. Em alguns lugares se fala direito das famílias, né? Só que esse das sucessões cresceu muito. Agora, o direito das sucessões ele extrapolou o espaço dele. Por quê? Essas transformações mudaram também qual é o outro pilar? Propriedade. Porque antigamente o patrimônio ele era visto de que forma? Era em propriedade imóvel. Era em quê? Em terras, fazendas, casas, vilas, né? Loteamentos e assim por diante. Hoje, quantas outras formas de bens móveis nós não temos? Uma infinidade. Então, essas duas características, esses dois pilares do direito às sucessões se transformaram. Essas transformações socioeconômicas fizeram um descompasso entre a nossa legislação brasileira e a sociedade, né? Aí, o planejamento ele surge disso. De quê? De você ter que, em outras áreas do direito, buscar instrumentos e ferramentas para trazer soluções às demandas dessa sociedade. Porque, se nós formos ver, o nosso livro quinto, ele nos dá 3 instrumentos. Testamento, que o brasileiro não tem cultura de fazer. Nós temos o codicilo, que se a gente não tem vontade, nem no codicilo, podem até achar que é palavrão. Não é palavrão, não, viu? Codicilo existe. O Brasil é um dos poucos países que temos codicilo, mas aí eu venho até falando depois, talvez, da transformação desse instrumento e do fideicomisso, que era utilizado até antes como planejamento sucessório. Vocês vão me dizer, mas, Daniele, já fazia o planejamento antes de 2002? Faziam. Por quê? O que é planejamento sucessório? Nada mais é que uma organização patrimonial com transmissão de bens na sua sucessão, após sua morte. Só que você faz ele em vida. E vários instrumentos têm eficácia plena, no momento. Alguns instrumentos, como testamento, seguro de vida, que vão ser pós-mortem. Mas você pode organizar, então, por isso que a gente fala de uma organização patrimonial dentro de um planejamento sucessório. Porque você pode organizar todo ele, quase todo, em vida, e algumas questões, ou pode até deixar praticamente todo já resolvido, um testamento só para reforçar o que você já tomou as decisões ali anteriormente.
E o fideicomisso, que ficou desde 2002 restrito à prole eventual. E aí entrou num desuso muito grande, que também talvez a gente volte a revisitar. Então, o planejamento sucessório, que está uma palavra aí da moda, mas vamos supor, ele já está sendo falado há uns 4, 5 anos com mais veemência. Eu acho que é quando começou a se falar, começou a se questionar um pouco de legítima, porque mesmo quando veio o Código de 2002, teve um corre aos advogados para ajustarem alguns projetos que já tinham, alguns planejamentos que já tinham sido feitos, e mudou. E o planejamento sempre vai estar suscetível a alterações no momento que você tiver tudo que ao longo do tempo da lei, agora voltar a tirar o cônjuge como herdeiro necessário e você ter que refazer. Podem surgir outras circunstâncias também, que é onde a gente vai falar de algumas etapas do planejamento, que serão necessários ajustes. Como o próprio testamento, você pode fazer um outro testamento com uma outra vontade. Lógico, um planejamento é uma estrutura maior, que envolve outros elementos, mas algumas variáveis podem ocorrer e você tem que fazer um ajuste. Isso é outra situação também para nós, como operadores do direito, que às vezes é porque é uma fidelização quase do cliente. Se você atende bem, se o cliente está satisfeito, você pode ficar dando assistência de uma atualização, aquilo de 5 anos, se nada, o status quo não mudarem. Mas é necessário se rever um planejamento se surge um novo herdeiro, se nasce um novo filho, ou se surge através de um reconhecimento de paternidade, ou se tem um divórcio, se tem uma morte de um desses herdeiros, vai mudar aquela situação que você, às vezes, precisa fazer algum ajuste. Como, da mesma forma, do patrimônio. Agora, com essa crise toda, se tiver uma perda patrimonial significativa que comprometa já mais ou menos a sua disponível, como é que ia ser, você vai ter que rever. E também a vontade do autor de herança. Essa vontade sempre pode estar mudando, né? Ou de você estar privilegiando mais alguém que você não estava pensando. Então, assim, lembrando que se os pilares do direito das sucessões foram desestruturados, lembrando que nós temos um sistema dual no Brasil, ou seja, nós temos, na legislação brasileira, tem um sistema das duas sucessões, sucessão legítima e sucessão testamentária. Sucessão legítima, ela ainda ela pode atender a muitas pessoas. Ali já está um planejamento, de certa forma, feito. Se você... E para algumas pessoas ela atende. Só que pode ser que ela não seja suficiente para muitas outras pessoas. O que falta são as pessoas exercerem a sua sucessão testamentária, exercerem a sua vontade. O brasileiro tem, por natureza, ser muito pacífico, pacato e ficar muito comodista e esperar as coisas acontecerem. Mas, nesse momento, as coisas estão mudando. Por quê? Por necessidade. As pessoas não estão adquirindo o hábito e que está crescendo, e agora no Covid aumentou mais ainda isso. Isso são dados que mostram que tem sido feito mais testamentos, tem sido feito mais transmissões de bens em cartórios. Por quê? Porque essa finitude, essa questão que o brasileiro não queria lidar, ela entrou dentro das nossas casas, né? Todos nós estamos percebendo que temos uma finitude, algum ente nosso pode estar em estado mais vulnerável, pais, avós, uma pessoa que tem as doenças que deixam numa maior condição de vulnerabilidade. Então, essa situação, o que o brasileiro gostava de não pensar ou achar que era melhor, não estamos mais nos tempos que o meu avô dizia: eu não quero resolver isso, uma neutralidade, dizendo, não, quando eu morrer, vocês resolvem. Pelo contrário, eu chamo a tudo e a todos aqui para falarmos sobre o assunto, para instigarmos o nosso cliente a pensar sobre o assunto, porque isso não é uma decisão de um momento para outro, não se faz um planejamento agora, vamos sentar e fazer. Não, tem que ser analisado, tem várias circunstâncias, né? Bem, então, falando por que o planejamento é importante, pela insuficiência aí da característica do direito das sucessões brasileira, por esse descompasso, por essas transformações. E aí, o que é? O planejamento você vai em outras áreas do direito, do próprio direito
em reais, você vai em usufruto, em propriedade, você vai em família, né? Você vai até na parte geral, em questões de nulidade, capacidade. E você vai a outras áreas. O planejamento sucessório tem, por natureza, essa interdisciplinariedade. Não só de outras áreas, como direito societário, como direito tributário, como direito internacional privado, e tantas outras áreas, como também em áreas afins, como contabilidade, mediação, às vezes até uma psicologia precisa ser, às vezes, ser feito um estudo daquela família, no sentido de quem é os potenciais herdeiros, quem gostaria de continuar ou tem potencial para se trabalhar ali, ou não só os herdeiros, mas às vezes pessoas próximas que também estão trabalhando naquele negócio, porque se tem uma coisa que eu gosto de esclarecer, planejamento sucessório não tem fórmula. 2 mais 2 não dá 4 em um planejamento sucessório, que cada um vai ter sua regra, vai ter a sua característica, porque cada família é composta de uma forma, os interesses das famílias são diferentes e o patrimônio das famílias são diferentes. Por essas vulneráveis, é o que a gente fala de família e customização do planejamento sucessório. Agora, com tudo isso, em todas essas áreas, tem vários instrumentos que poderemos estar utilizando. Você não adianta nem dizer que você tem alguns instrumentos padrões. Até X patrimônio você utiliza esses instrumentos. Acima de tanto, não. Porque muitas vezes você tem que ver qual é o objetivo daquela família, o que vai constar. Então, na verdade, nem isso, que às vezes algum instrumento para aquele padrão, para aquela faixa de patrimônio, pode não vir a calhar pelos interesses dos integrantes daquela família, pela vontade desse doutor de herança. Então, é um grande quebra-cabeça que você vai ter que estar, é como uma coxa de retalhos, você vai estar buscando e vendo as soluções. Então, você precisa fazer essa análise dessa família, não só de forma objetiva, mas também subjetiva. Ao qualificar o autor de herança, eu não vou só ver, é casado, não é casado, qual é o estado civil dessa pessoa, tem união estável, qual é o regime, tem pacto nupcial, tem herdeiros necessários. Isso é uma forma objetiva e concreta que eu obtenho informações. E a subjetiva? Né? É o que convém àquela família, qual é a vontade. E também não adianta só a vontade do autor de herança se aquela vontade não for efetiva. Efetiva como? Se aquilo não for possível concretizar. Não adianta querer que o herdeiro X vá ser o chefe dos negócios se o herdeiro X está do outro lado do mundo, tocando a vida, fazendo um doutorado em medicina e nada tem a ver com a fábrica de sapatos. Aquela vontade do autor de herança, ela tem que ser possível, né? Possível também de ser. Agora, acima de tudo, tem que se falar, tem que se pensar. Muitas questões que, mesmo que você possa ter uma prevenção organizada, mas essa coisa de ser tabu, essa origem do testamento cerrado, não é que eu diga que seja feito com frequência, pelo contrário, eu só conheço um caso de testamento cerrado. Mas aquela coisa de esconder, exatamente para as pessoas não saberem o conteúdo daquele testamento, não é que você seja obrigada, mas eu com certeza incentivo que se fale, que se pensa, como você está pensando em deixar, porque se tiver algumas reações normais, passionais, que pode se ocorrer, até porque se você tem a sucessão testamentária, é sem ser os herdeiros necessários. Você cumprindo com a legítima, você pode deixar para terceiros, para vizinho, para quem você quiser, inclusive a mais para um filho. Agora, tudo isso é muito difícil, às vezes, de um outro filho entender. Então, por isso que quanto mais falado, conversado, pensado, analisado, e isso é outra coisa, o professor Daniel Bucarque diz, você quer deixar prorrogar isso e quer que um juiz, com todo respeito, mas seja o administrador do seu patrimônio, porque o que é o inventário? Né? E é muito difícil, o planejamento não evita o inventário. E tem que se tomar muito cuidado. Eu gosto também de desconstruir alguns pressupostos do planejamento sucessório. Ele não é só feito para as grandes riquezas, para quem tem grande patrimônio. Ele é feito para todos nós que temos, e principalmente para quem tem menos. Quando eu fiz esse livro, que já é essa segunda edição, mas que foi a minha tese de doutorado, eu pensei
desde um caso simples, que era a minha manicure, uma união estável com uma pessoa 10 anos mais nova que ela, ou bem mais nova, que ele tinha um filho de menos de 5 anos e ela já ia ser avó. Tinham construído uma casa e ela queria saber, quando eu morrer, para quem vai ficar a parte da minha casa. Então, achar que é para as grandes riquezas, não. Lembrando sempre que sucessão está ligada a tributos. E lembrando que o Brasil é um dos estados que menos tributos se paga de ITD ou TCMD. E outra questão, isso é de ordem estadual. Quanto é aí? Depois até gostaria, se alguém puder me falar, quanto é aí no Rio Grande do Norte? A alíquota. No Rio, nós já chegamos a 8%. Teve 3 mudanças. Ai, alguém botou aqui, eu estou sem óculos, eu não enxergo. Espera aí, deixa eu achar meus óculos. Aqui é progressiva, né? Vai de 3% a 6%. Então, no Rio... Tem uma faixa de isenção também, né, para quem tem... mas isso é muito de estado para estado. Tem uns lugares que a isenção é menos de 20 mil, como Santa Catarina. Já no Rio é 400 mil, mais ou menos. Então, essas variações viram também uma questão de guerra fiscal entre os estados. O Amazonas tem um teto de 2%. Um teto, 2%. Então, você varia entre 2%, 4% e 8%. E tem um projeto no Senado hoje, do Cid Gomes, de elevação para 16%. Eu não estou falando de taxação sobre grandes fortunas. Estou falando de TCMD, de ITD. Agora, no Brasil se paga menos por tributação de herança do que sobre grãos. Isso tem que ser revisto. O Brasil não é considerado ainda um paraíso fiscal, mas ele é um dos países que menos tributa sobre a questão de transmissão de patrimônio, né? Então, eu gosto de dizer que isso não é só para as grandes fortunas. Outra coisa, não tem fórmula. Outra coisa, planejamento não é para fraudar a legítima. Como disse o professor Rolfo um dia desses numa live comigo, disse, Daniele, fraude, desde que existe lei, sempre vai existir uma fraude. Mas aí também temos os remédios para as fraudes. Simulação, o que existe, de planejamento, de questões patrimoniais, desde a partilha, desde o divórcio, às vezes, você já vai vendo uma diluição patrimonial para buscar-se, às vezes, fraudar aquela partilha. E no mesmo na questão sucessória. Então, temos que estar alerta, temos remédios próprios para cada circunstância, mas pensar que não é uma fraude à legítima. Pelo contrário, é uma forma, pensar na sua organização patrimonial após a sua morte, e eu nem gosto de falar só em morte, eu gosto de falar na palavra sucessão, porque você pensar depois que você não estiver ali à frente das coisas. Você pode não estar vivo, mas já não está ali à frente, está se dando mais uma qualidade de vida, ou assim por diante. Mas isso sim que é amor e solidariedade com os que vão ficar. Você pensar e organizar isso. Achar que é legítima, eu nem vou entrar em detalhes sobre a legítima aqui, porque não teríamos tempo, mas eu só quero dizer, a função da legítima daquela família lá do Código de 16 é bem diferente da família composta hoje. Pelo contrário, a própria legítima igualdade entre os filhos pode trazer até algumas distorções em função das transformações dessa família. Você pode ter um filho de 35 anos já inserido no mercado de trabalho e ter uma criança de 5 anos num segundo ou terceiro casamento. Essa de 5 anos provavelmente vai precisar de mais amparo. Ainda tem toda uma vida de educação que você já investiu no outro filho e assim por diante. Então, o próprio sistema cria, às vezes, distorções, né? Então, dentro desses pressupostos que tem que se quebrar antes de pensar no planejamento, tem que se ver as vantagens deles. Entre a economia tributária, não estou falando de sonegação, eu estou falando em projetos, buscar meios, instrumentos aonde, inclusive de doação, evitando um aumento desse de TD, que você sabe que no Rio passou de 4% para 8%, teve 4%, 5%, logo depois já passou para 8%. É 50% a mais. Então, além disso, evitar, primeiro, também determinar o momento. Você define quando, em vez de você ficar vulnerável ao tempo, você
De que forma? Às vezes, sem etapas, em processos. Porque aí vão dizer, mas o planejamento não sai barato. Com certeza ele vai sair barato perto do prejuízo que você vai ter se virar um litígio, uma dilapidação patrimonial, fora honorários e custos judiciais depois, você vai ter dilapidação patrimonial. Então, qualquer investimento numa organização patrimonial, você está ganhando. E o inventário, você não foge dele, mas você pode simplificar. Todos têm os protocolos familiares, tem a questão das organizações empresariais, das empresas familiares. Então, são várias, a própria harmonia familiar. Outra vantagem do planejamento, a própria questão de tutelas existenciais, onde você vai precisar de recursos patrimoniais para poder sustentar essas tutelas, seja de questões emancipatórias de gênero, onde muitas vezes, pela nossa sociedade, que a gente vive numa sociedade, por mais que seja igualitária na nossa Constituição, nós temos nós vivemos numa sociedade discriminatória com questão de gênero, racista, machista, conservadora. Isso são dados, não é a Daniele falando aqui. Nós temos dados do IBGE que comprovam isso. Então, com o planejamento, ele tem diversas possibilidades, e dentro dessas possibilidades você pode vir a fazer essas tutelas, inclusive, de vulneráveis, né? E aí os instrumentos que podem ser usados são diversos. Você pode usar desde a própria doação com usufruto, o próprio testamento, seguros de vida que não entram no planejamento, não entram no inventário e tem uma maior rápida liquidez. Você tem previdência privada, que em alguns estados está sendo tributado, em outras não, depende de qual tipo de previdência. Você tem fundos de rendimentos, você tem um patrimônio mais sofisticado, às vezes até a questão da fundação, né? Do próprio trust, que nós não temos no Brasil, mas tem lá fora. Você pode levar o dinheiro legalmente, se o melhor interesse for esse, né? A própria questão de constituições de pessoas jurídicas através de holdings ou não, que isso é um outro eu gosto de pressuposto que eu gosto de desconstruir, que planejamento sucessório não é sinônimo de holding. Ela pode ser muito útil, ela pode ser o melhor instrumento, mas não significa planejamento sucessório igual a holding. Às vezes chega, o contador mandou eu abrir uma holding. Não é isso. Você tem que analisar se, naquele caso, qual é o objeto, qual é o interesse das empresas, dos imóveis, se vai se incorporar ou não dentro de uma holding. E também não é blindagem patrimonial. Muitas vezes se pensa em planejamento sucessório até como uma forma pejorativa. Eu, quando estava estudando, eu vi alguns colegas, planejamento sucessório, como se eu estivesse fazendo uma coisa, buscando estudar uma coisa né, que, associada a essa questão de blindagem patrimonial, fraude, a legítima. Não, nada disso, pelo contrário. Ela vem trazer paz, equilíbrio entre essa família. Quantas famílias a gente não vê que tem brigas homéricas em função de inventários? Às vezes até em questões bobas, mas que criam feridas tão grandes que poderiam ser resolvidos às vezes com uma mediação ou com até estudos mais especializados, de se verificar problemas, se você sabe. E outra coisa, filhos são os filhos, e mesmo assim, e aí esses filhos crescem, casam, vão entrar outras pessoas nessa composição dessa família. Um dia desse, uma amiga, Daniela Mucilo, falando que chegou doação, todo o patrimônio para os filhos. Ela disse, mas você fez usufruto? Nem usufruto de um, não, mas eu confio nos meus filhos. Não é nem confiar nos filhos só, mas esse filho pode quebrar, podem vir terceiros atrás desse patrimônio. Tantas circunstâncias podem acontecer. E você que fez um ato de amor, de repente pode se encontrar numa situação vulnerável, de dependência. Então, você olhar para frente, lembrando que as pessoas estão vivendo mais 30 anos. Hoje, a minha mãe entrou numa faculdade com 61 anos de idade. As
pessoas de 70, 80 anos são pessoas ativas. Então, com tudo isso, deixa eu ver aqui meu tempo, como é que está. Já passei até dele, mas era isso que eu queria estar trazendo, da necessidade de se falar sobre o assunto, se pensar, se analisar, desmistificar o planejamento sucessório, trazer ele muito mais para próximo de nós todos, né? E é isso. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou aberta aí para os debates, depois do Marcos falar aí, e que pode ocorrer aí, trocas de ideias por diante. Muito obrigada. Obrigada, professora Daniele. Uma excelente explanação, colocando de maneira bem clara e bem técnica, né, que o planejamento sucessório é algo bastante complexo, né, que pode ser feito de diversas maneiras, né? Cada família tem sua forma especial de ser, né? Então, cada planejamento deve ter sua forma especial de ser também. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Marcos, já deixando claro a todos que estão nos assistindo, tanto aqui na sala do Zoom, quanto pela internet, no canal do YouTube, que os debates vão ser feitos ao final, logo após a fala do professor Marcos. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode colocar aqui, quem está no Zoom aqui no chat, e quem está no YouTube pode colocar nos comentários do YouTube, no chat do YouTube, e a gente passa as perguntas aqui ao final. Então, professor Marcos, a palavra é sua. Obrigado, Beatriz. Boa noite. Boa noite a todos, meus amigos. Eu realmente me sinto muito em casa aqui com vocês, com o Suetônio, com o André, com o Carlos Kelsen. E estou vendo aqui até que vocês importaram alguns colegas de outros estados. Estou vendo aqui uns infiltrados da Paraíba aqui no meio. Embora, André, a foto aqui do nosso colega da Paraíba deve ser quando ele fez 15 anos. Eu acho que eu preciso atualizar a foto que está aqui no perfil. Tá? Meus amigos, ter a oportunidade de conversar com a minha colega aqui, Dani, mais uma vez, como a gente vem fazendo em vários eventos, é mais uma chance de refletir e aprender um pouquinho. Como a gente pensou nessa conversa hoje para literalmente ter um bate-papo, para poder todo mundo participar, eu vou usar a seguinte metodologia. Enquanto a Dani ia falando, eu separei aqui 10 tópicos. Não quero gastar mais do que um minuto e meio nos tópicos para chamar a atenção aqui de alguns pontos para vocês. Para a partir daí a gente começar a conversar. Primeiro tópico, planejamento sucessório. Eu até agora não tive nenhum cliente no escritório que chegou assim, sentou na minha frente e disse assim, quero fazer um planejamento. Na grande maioria dos casos, as pessoas chegam angustiadas, preocupadas, com um problema com o filho, com problema de doença, com problema no futuro. E a primeira reflexão, já que a gente está num evento dentro da OAB, em geral, são os advogados que vão apresentar o assunto para os seus clientes, ou alguém vai apresentar um pedaço da visão do assunto, que é o contador. O contador vai dizer assim, olha, você quer economizar pagamento de tributos? Nós vamos fazer um planejamento. Tá? E aí, qual é a minha preocupação em relação a isso? Primeiro, que não tem atalho para as coisas. E segundo, e mais importante que eu acho, é que você não pode reduzir o planejamento a pura e simplesmente uma questão tributária e nem pode confundir o planejamento com a famosa blindagem patrimonial. Quem faz planejamento faz de boa fé. Quem faz planejamento faz no exercício da sua autonomia privada. Eu acho que isso é uma questão importantíssima. Pessoal, as decisões do magistrado no processo de inventário só acontecem quando a gente abre mão da faculdade de decidir qual é o destino de nossos bens. A regra deveria ser da sucessão testamentária. E para aquelas pessoas que por algum motivo não conseguissem fazer testamento, a gente ficaria com a regra supletiva, dispositiva, que é a regra de sucessão legítima. Na prática, como a Dani bem colocou aqui, as pessoas morrem de medo de chamar a morte e acham que escrever um testamento é achar que vai morrer no dia seguinte. Ninguém quer nem pensar em comprar um lugar no cemitério, muito menos fazer um plano funerário, porque acha que está com os dias contados. E aí o que acaba acontecendo? Por conta disso, por conta dessa ideia preconcebida, por conta desse preconceito, a gente tem muito ruído, muito mal entendido em relação ao planejamento sucessório. Então, o primeiro aspecto para a gente levar em consideração, eu preciso ter critério. Eu preciso entender qual é o caminho que levou a pessoa ao planejamento sucessório. E para os nossos colegas aqui da sala, se você não está confiante no que é planejamento, se você não sabe quais são os instrumentos do planejamento, provavelmente você não vai ficar confortável de sugerir ao seu cliente fazer uma atividade dessa.
Então, a minha sugestão para quem está aqui, está começando os primeiros passos, é o seguinte: pensa no teu planejamento, pensa no teu futuro, no futuro da tua família. Imagina o que seria legal para você. Porque quando você se convencer da utilidade, da possibilidade que você tem, é muito mais fácil você vender essa ideia para outra pessoa e sugerir a ela que ela pode fazer algo que seja adequado para os interesses dela. Fechando o primeiro ponto aqui de reflexão. Ponto número 2, tá? O estigma negativo do planejamento. Quem está fazendo o planejamento quer ter uma vantagem. É proibido você ter uma vantagem. É proibido você utilizar o espaço do sistema jurídico para você organizar melhor a sua vida, tá? Lembra da história da cigarra e da formiga? Quem é que você quer ser na parábola da cigarra e da formiga? Você quer planejar para os tempos magos ou você quer simplesmente viver a vida e depois deixa ver o que vai acontecer, tá? Você está mais para Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e os outros depois que se virem? Ou você tem algum senso de responsabilidade para o seu futuro, o futuro dos seus descendentes? Isso eu vejo muito em pessoas que começaram negócios do zero, pessoas que querem deixar um legado, que estão preocupadas com a continuidade daquela atividade. E muitas vezes essas pessoas se angustiam com o futuro, porque muitas vezes os seus sucessores não gostam do mesmo ramo de atividade que seus filhos continuem os passos na sua carreira? Será que eles podem ter outros caminhos no futuro? Então, se coloca na situação daquele que montou um empreendimento do nada e que hoje é muito bem sucedido. Ele começa a pensar no amanhã, no que vai ser quando ele não estiver mais ali para tocar aquele negócio. E como a Daniela colocou bem, nesses momentos de pandemia, que de repente a pessoa começa a tossir, está com febre, vai para o hospital, fica internado e não consegue mais acessar ninguém, não consegue mais falar com ninguém, talvez se você tivesse planejado um pouquinho mais, se você tivesse um pouquinho mais de tranquilidade para você convalescer e melhorar da doença, tá? Então, muita gente acabou, nesse momento agora, colocado diante da finitude da vida, começou a pensar um pouquinho mais nesses aspectos. Terceiro ponto que eu acho essencial, a gente até teve um debate na última sexta-feira sobre isso, se vocês quiserem, está lá no meu canal no YouTube. Muitas vezes, a forma escolhida para o planejamento significa você lidar com seus parentes no ambiente empresarial. Significa você contratualizar a relação com seus filhos, a relação com a sua esposa, eventualmente a relação com seus pais. E por que isso é difícil? Porque a gente vem de uma cultura de que a gente tem direito a alimentos, a gente tem direito de regulamentação de visita, a gente tem autoridade parental. Mas quando você vai para o direito empresarial, o que você tem é uma pessoa jurídica, você tem sócios. E você tem sócios que têm poderes de gerência e você tem sócios que não têm poderes de gerência. E você pode ter alguém de uma geração adiante que tenha mais cotas sociais do que alguém de uma geração anterior. Tá? E aí a gente começa a confundir as relações pessoais, familiares, com as relações empresariais. E só que o que é que vai acontecer? Se você tiver um impasse no contexto empresarial, o juiz que vai tratar do assunto não vai ser o juiz do divórcio, não vai ser o juiz da infância e da juventude, não vai ser o juiz da sucessão, vai ser o juiz de uma vara civil de competência não privativa, provavelmente, de uma vara empresarial. E ele tem outros critérios para analisar aquela circunstância. Será que você está preparado para isso? Tá? Por exemplo, para um casal que fez um planejamento e resolveu criar uma pessoa jurídica e depois o relacionamento não deu certo, mas o patrimônio que eles amealharam em vida está dentro da pessoa jurídica e eles agora não são mais casados, mas o fim do casamento não importa no fim da sociedade. Eles não são mais marido e mulher, mas eles continuam sendo sócios e eles vão continuar convivendo em outro espaço, sobre outras regras, por exemplo. Quarto ponto, Dani colocou muito bem. Fazer planejamento não é algo estático. Venha cá, está aqui a receita de bolo, faça isso, pague os meus honorários, até logo, seja feliz. Um bom planejamento ele vai se adequando para a fase da vida de cada um. Qual é o momento de você fazer o planejamento? Quando você tem 20 anos, quando você tem 30 anos, quando você tem 40 anos? Será que tem um momento certo? Eu acho que cada um vai chegar ao seu momento. Em geral, as pessoas se preocupam muito com o planejamento quando elas conquistam patrimônio ou estão diante de uma doença mais grave ou de algum problema na família. Ou quando enxergam a morte de perto. Morreu um amigo querido, morreu um parente próximo, você acompanhou um processo de inventário que foi controvertido. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Eu posso fazer o planejamento mais jovem
E o planejamento não é só da minha fase sucessória. Embora o nosso evento aqui seja de planejamento sucessório, hoje há quem fale como gênero de planejamento patrimonial. Desde a hora que você escolhe o regime de bens do casamento. Desde a hora que você escolhe se você vai comprar um imóvel ou vai viver de aluguel. Desde a hora que você decide se você vai, por exemplo, comprar aquilo em condomínio, você vai fazer uma dação para os seus filhos, já daquele imóvel em vida, e você vai antecipar a legítima. Então, a gente tem que levar em consideração que algumas regras de regime de bens que fazem parte da disciplina da nossa atuação quando estão vivos, são diferentes em relação ao que acontece depois que a gente morre. E é necessário que você tenha uma visão um pouquinho mais ampla do problema antes de você pensar em modelos de planejamento. Então, um bom planejamento, pessoal, depende de você fazer uma anamnese com o seu cliente, você conversar com ele, você entender qual é a maneira dele enxergar o mundo, qual é a expectativa dele, como é o relacionamento dele com os filhos, se os filhos são casados, se ele está no primeiro relacionamento, se ele tem um relacionamento paralelo, se ele tem possibilidades ainda de ter filhos no futuro. Quantas vezes eu recebo casal para conversar sobre esse assunto, eu tenho que dar um jeito de mandar um dos dois sair da sala, aproveitar a hora que um dar uma saidinha para tomar uma água, para poder fazer uma pergunta que eu não posso fazer na frente do outro, porque eu não sei qual é o nível de informação que o outro tem a respeito daquilo. E a gente precisa levar tudo em consideração quando a gente vai fazer o planejamento. Tá? Além disso, pessoal, a Dani colocou aqui os desafios tributários. A alíquota de imposto 10 anos atrás é completamente diferente da alíquota de hoje. E ninguém aqui na sala tem bola de cristal para saber se vão criar um imposto sobre grandes fortunas, se vão criar outra forma de tarifação para a transferência causa-morte do patrimônio. E qual é o problema? Eu faço o planejamento hoje, imaginando uma determinada tributação. E pode ser que daqui a 3 anos, o planejamento que eu fiz hoje já não seja mais adequado. Tenha outras alternativas mais em conta para poder lidar com aquele assunto. Então, o que é que vai acontecer? O ideal é a gente pensar no seguinte: raramente você faz um planejamento e você resolve tudo num dia só. Você precisa avaliar o patrimônio, você precisa regularizar alguns bens, você precisa mandar avaliar outros bens, você tem que fazer alguns instrumentos, por exemplo, de transferência. E aí o que acontece? Você vai fazendo o planejamento em etapas. E você pode estabelecer um cronograma, você pode estabelecer recebimento de honorários para cada uma dessas etapas, e você pode estabelecer que, depois de que aquela ideia inicial for toda concretizada, você vai ter momentos futuros para conversar com aquela pessoa e checar se está tudo em ordem, se está tudo em dia. Se a vida daquela pessoa melhorou e tem mais bens que ela não considerou na época, se a vida da pessoa piorou e se tem alguma coisa que pode ser revertida em prol de uma necessidade imediata e não uma necessidade futura. Então, a ideia é que você não está trabalhando uma estrutura que você vai ficar amarrado a ela, acorrentado. Você tem que trabalhar modelos dinâmicos que possam ser ajustados dependendo das circunstâncias. Mas, além disso, pessoal, a gente precisa contar com a ajuda de pessoas. O contador não é seu inimigo. O tributarista não é seu inimigo. Você precisa ter uma visão do problema que pode ser fácil de resolver sob o ponto de vista civil, mas pode ser terrivelmente negativo do ponto de vista tributário. Pode ser que aquela estrutura que você esteja pensando na sua cabeça seja de péssima operacionalização empresarial, sobretudo se você tiver mais de uma família. Eu não estou falando de quem tem famílias paralelas, eu estou falando de quem tem famílias sucessivas. Então, você tem um primeiro relacionamento, você tem um segundo relacionamento, você começou um terceiro relacionamento, você tem filhos dos 3 relacionamentos, os filhos não se dão entre si, e você vai simplesmente pegar famílias que não conversam e, de repente, colocar todo mundo num caldeirão, que é a sociedade. E o pior, em partes iguais, porque eu, como papai, vou tratar todos em partes iguais. Beleza, e como é que vai ser o dia a dia dessa empresa? E quem vai administrar isso? Tá? Então, o nosso trabalho enquanto profissional é a gente imaginar as possibilidades, os limites de cada possibilidade dessa, mas principalmente a operacionalização disso. Chamar a atenção da pessoa que o que está muito bonito no papel pode ser que não funcione. Porque, por exemplo, você quer dar poderes de gerência para a sua filha, mas na prática quem vai mandar é o seu genro que você detesta. Tá? Porque a sua filha vai simplesmente terceirizar esse controle para outra pessoa. A gente tem que estar preparado para isso. Tem que decidir, tem que saber se é isso mesmo que o seu cliente vai querer em relação a isso. Eu tenho visto muitas dificuldades em relação a valores. A geração que veio antes da gente, de raiz, se preocupa com terra.
E a gente cada vez mais vive uma sociedade onde o conhecimento é mais importante que alguns bens de raiz. Para que eu vou comprar uma sede para minha empresa se eu posso arrendar um prédio, fazer um leasing? Para que eu vou comprar um computador e vou comprar móveis se eu posso deixar tudo alugado? E eu posso estar renovando sempre que eu precisar. Então, o que é que acontece? Na hora que você traz os filhos, a segunda geração, a terceira geração para dentro do negócio, você vai aprender a lidar com outros tipos de conflito que até então não tinha, tá? E aí, pessoal, o que é que acontece? O primeiro conflito é entre irmãos. Depois o conflito é entre primos. E quanto mais você aumenta o distanciamento sucessório, menos contato essas pessoas tiveram no dia a dia. Menos elas se conhecem. Mais fácil você aumentar a possibilidade de brigas. O que pode levar, por exemplo, a gente fazer uma opção para um planejamento sucessório que não importa a administração familiar, e sim a administração profissional. É o seguinte, todo mundo vai ter cota da empresa, mas o gestor vai ser fulano. Ou então, para ser gestor dessa empresa, tem que ter um mínimo de qualificação profissional, tem que ter X anos de experiência profissional. Senão, nem vem aqui que você não vai apitar no destino da empresa. Talvez seja uma maneira de você resolver o conflito intergeracional. Hoje a gente tem uma dificuldade grande de lidar com novos bens, de lidar com novos direitos. A gente tem dificuldade de quantificar o que a gente faz na internet, o que a gente faz em relação a conteúdo, o que a gente faz em relação a serviço. Isso está mudando a uma velocidade muito rápida. Tá? Então, o que pode acontecer? Se nós hoje fôssemos fazer um testamento, vocês colocariam algum bem digital de vocês? Se você fosse fazer o seu testamento, você ia pensar no seu carro, na sua casa, ia pensar nas suas contas no banco, na previdência privada, você ia pensar nas suas contas na rede social, você ia pensar nos livros eletrônicos que você comprou para o seu escritório, você ia pensar na milha que você tem no seu cartão de crédito, que você está juntando há 2 anos para fazer aquela viagem, e acabou que não deu tempo de você fazer a viagem, que você partiu antes da viagem. E agora com corona? Pois é. Tá? Será que adiantou juntar tanto tempo, né, Dan? Está expirando as milhas e a gente acabou não usando as milhas. Então, por que eu estou colocando isso? Quanto mais a gente avança, a gente passa a ter acesso a moedas eletrônicas, a bens digitais, e a gente ainda não tem uma familiaridade com isso, e a tendência da maioria das pessoas é deixar isso à parte. Eu, sinceramente, não vejo nenhum grande problema se você levar em consideração que você vai fazer o planejamento em etapas e você pode deixar para fazer essa etapa digital um pouco mais para frente. Mas que tal você fazer pelo menos um testamento dessa parte, para que você não deixe ela completamente solta a critério do magistrado e como uma solução temporária para você resolver daqui para frente. Umas coisas que eu venho achando cada vez mais esquisito, meus amigos, é a obsessão das pessoas por criação de empresas familiares de holdings. Como se o caminho, a verdade e a vida do planejamento sucessório fosse criar uma pessoa jurídica. Parece que as pessoas esquecem que criar uma pessoa jurídica sai caro. Você tem que contratar um profissional, você tem que fazer um contrato social, você tem que registrar, você tem que integralizar patrimônio. E quando você vai integralizar patrimônio, você vai pagar porque você tem um imposto de transferência. E aí, Suetônio, se eu inventei de fazer isso e meu casamento não estava legal, eu me divorciar 6 meses depois e minha mulher quisesse se retirar da sociedade, lá vou eu gastar de novo, tá? Para poder retirar tudo aquilo. E aí a vantagem que eu tinha tido inicial no planejamento foi para o saco, foi embora, tá? Porque talvez eu não tivesse percebido um momento interessante de fazer aquilo. Outra coisa, hoje as pessoas adoram receber como pessoa jurídica porque a tributação é favorável. Minha gente, e se depois dessa crise o governo falar assim, olha, sabe aquele lucros e dividendos que você paga mesmo imposto de renda? Eu vou equiparar o carnê-leão e agora você vai pagar 27,5%. O que é que você vai fazer, doutor André? Porque você pegou tudo que você tinha e colocou dentro da pessoa jurídica. E a gente tem que estar preparado para isso. Eita, Marcos, agora não vou fazer mais planejamento nenhum. Não é assim. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem prós e contras. E a gente tem que escolher uma ferramenta que tenha mais vantagem do que desvantagem, ou que a gente corra um risco calculado, que a gente sabe exatamente o risco que a gente está correndo. E para isso a gente precisa avaliar o caso concreto. Tá? Eu não sei quantos filhos você tem, eu não sei quais são os bens que você tem, eu não sei o que você pretende para o futuro. Então, eu não posso simplesmente lhe dar uma receita sem conhecer a sua realidade específica. E, pessoal, o que é que acontece? A gente vai ter agora uma concorrência que a gente não estava acostumado. Eu conversava num evento mais cedo hoje aqui sobre o impacto do provimento número 100 do CNJ na vida da gente. Eu agora faço o testamento sentado aqui na minha cadeira.
o cliente sentado na casa dele, numa reunião com o Zoom, com o notário que vai fazer o ato. E aí, se aquele notário não tiver atualizado, eu vou indicar outra pessoa para fazer isso. E a gente vai ter uma série de possibilidades de, por exemplo, advogados de outros estados começarem a oferecer serviço de planejamento sucessório aí no Rio Grande do Norte. Porque hoje você não precisa mais viajar para consultar o advogado para fazer isso. E aí, qual é o meu medo? É que a gente vai ter estruturas grandes que vão oferecer um planejamento pasteurizado, um planejamento que é como se fosse a mesma peça de roupa, meu amigo Suetônio, que coubesse em todo mundo. Você vai forçar ali naquela pessoa, porque você tem que entrar naquele modelo, porque é aquele modelo que está sendo vendido. E qual foi uma das grandes vantagens na advocacia nesse tempo todinho? Porque é tão difícil para alguns escritórios grandes entrarem no segmento jurídico? Porque nós somos artesãos. A gente vai customizar as necessidades dos nossos clientes de acordo com os instrumentos que eles precisam, que eles podem pagar. E ninguém melhor do que você que conhece a realidade do lugar que você vive, das pessoas, dos relacionamentos, para você poder sugerir instrumentos que sejam compatíveis com o momento de vida daquela pessoa. Não vai ter inteligência artificial para substituir a gente em planejamento sucessório tão cedo, tá? Porque isso depende de um conhecimento interdisciplinar e está longe do computador conseguir replicar isso. Eu acho que o primeiro desafio da gente é, primeiro, atualização profissional, é conhecer as ferramentas. E não é só conhecer umas ferramentas específicas, a Dani referiu-se a alguma, a previdência privada, a seguros, a criar uma fundação. É o básico, regime de bens, é o básico, sucessão legítima, sucessão testamentária, formas de testamento. Tá? A gente precisa de uma atualização em relação a isso. Segundo, não vender o que você não pode entregar. Pessoas que dizem que você vai fazer um planejamento e nunca mais vai ter um problema na sua vida, que está tudo resolvido, que pode confiar, tá certo? E que você vai evitar que tenha qualquer possibilidade de ir para o judiciário, não vai acontecer. E a gente tem visto alguns planejamentos feitos na década passada que estão saindo muito mal no judiciário. Dani, minha amiga, quantos casos têm chegado para você aí no Rio de Janeiro de pessoas que fizeram testamento que estão sendo contestados, de pessoas que criaram outros modelos, empresas fora do país e depois descobriram que tinham a tributação para pagar, que não tinham pago e que estão tendo problema agora? Por quê? Porque essa primeira geração de planejamento sucessório era uma geração onde a gente só tinha a ideia teórica e não tinha a prática do assunto. Hoje você já tem no judiciário várias decisões sobre temas específicos que servem para a gente mostrar como não fazer um planejamento. Ou qual é o risco de você contratar um profissional que não está preparado para fazer isso, que pode acabar colocando o pé pelas mãos. E eventos como esses aqui ajudam justamente a gente se preparar para os desafios que é atuar nesse setor. Pessoal, eu usei exatamente 20 minutos, escolhi 10 pontos para falar para vocês e eu prefiro agora ouvi-los, tá? Então, Ana Beatriz, estou lhe devolvendo aqui a palavra e, mais uma vez, agradecendo o convite e a oportunidade de, mais uma vez, poder ouvir a Dani, tratando de um assunto que hoje, para mim, ela é a embaixadora do planejamento sucessório no Brasil, tá certo? Está fazendo um trabalho maravilhoso de difusão desse conhecimento. É com você, minha amiga. Obrigada, professor Marcos. Excelente palestra. Pontuou exatamente aquilo que é de mais importante, né, das pessoas pensarem. E realmente, se a gente parar para pensar, né, eu acho que esse acervo digital, cada vez mais, ele vai ganhar importância no planejamento sucessório, né? A gente já vê, né, as pessoas pensando no valor econômico que essas contas, né, de YouTube, de Instagram, de Facebook, elas têm um valor econômico, né, e que eventualmente isso pode ter disputa por conta das contas, né? E tem vários casos interessantes por aí, relacionados não só às contas, mas também com acesso às contas e a privacidade, e a ser algo personalíssimo, né? Se teriam ou não acesso às contas dos sucessores, né? Se eles poderiam, né, continuar com aquelas contas, é algo extremamente interessante, e aí amplia mais ainda o nosso rol de discussões, porque a gente entraria em direito autoral, em propriedade intelectual, e aí mais um monte de coisas, né, que
que já não são poucas, né? A gente já tem direito internacional, direito comercial, empresarial, a gente já tem um monte de coisa envolvida, fora as óbvias, né? Do tributário, civil, sucessão, mas realmente eu acho que essa parte digital, esse acervo digital, ele realmente vai trazer, né, uma necessidade de planejamento e talvez até algo que seja talvez uma regra, né, mas que permita que as pessoas tenham, façam, né, um planejamento de exceções. Fico pensando se talvez naqueles xizinhos que a gente faz quando abre uma conta do Instagram ou do Facebook, se não teria um xizinho, né? Hoje, salvo engano, já tem em algum deles, acho que é no Facebook, que você pode colocar uma pessoa para cuidar da sua conta no caso do seu falecimento, né? Será que isso é deixar um patrimônio, né? Se essa conta de Facebook tiver valor econômico, essa é uma forma de testamento, né? É uma forma. Será que se enquadra, né, nas formas que a gente já tem hoje no Código Civil? E pior, viu? Imagine o seguinte: imagine quantos seguidores André e Suetônio têm, tá? Aí o potencial financeiro dessas contas. Aí eles indicam alguém para ser o contato herdeiro no Facebook, fora da ordem listada do código para nomeação do inventariante. Aí você vai ter um conflito entre a indicação feita em vida, tá? E a ordem estabelecida no código. E aí, o que é que vai acontecer? A tendência do nosso judiciário é ele ser tradicional, ele se apegar ao conhecido e não ao desconhecido. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Quem é que vai decidir sobre o destino dos seus bens? É você ou alguém que não conhece você? É alguém que não sabe como é que você viveu? Esse é o juiz, tá? Que para ele ali, ele tem mais um número e o desafio de enxugar a quantidade de processo que ele tem. Ele precisa resolver o problema, tá? De qualquer jeito. Ele não vai ter tempo, por conta do volume, de analisar com a qualidade que se espera de quem vai fazer aquilo para si próprio, de quem vai conversar com um profissional para poder organizar as coisas. Exatamente. Dá para a gente fazer até um paralelo, eu não sei se a Daniele concorda também, com a solução pacífica de conflitos, né, a partir da mediação ou da negociação, que é o que está ganhando fora do judiciário, né? A gente resolve no judiciário, se for necessário, se tiver interesse de incapaz, leva para o judiciário só para homologação, mas é algo que é feito no escritório, que é feito a partir do interesse das partes e não terceirizando para o magistrado, né? Porque realmente é muito... eu não sei por que o brasileiro tem essa mania de querer levar tudo para o juiz resolver, né? Com aquela ideia de juiz ideal, né? Aquela pessoa que é quase divina, né? De tão fantástico que ele é, porque ele sempre vai dar a melhor solução para tudo. Então, as pessoas elas se acham incapazes de resolver os próprios problemas, inclusive com relação à sucessão, né? Então, talvez seja um paralelo interessante da gente pensar o planejamento sucessório a partir dessa ideia da autossolução de conflitos, né? Da autorresolução de conflitos, das pessoas se prevenirem, né? Não deixa nem o conflito acontecer, já resolve antes. O que você acha, Daniele? Não, com certeza. Eu fiz até uma live com a professora Simone Tassinari para o IBDConte, está até, acho que, disponível no meu canal do YouTube. Eu tenho Daniele Chaves Teixeira e tem algumas dessas lives que eu tenho feito com o Marcos também. E essa com a Simone, ela é da comissão do IBDConte da mediação e eu da comissão de contratos de planejamento sucessório. E foi bem interessante. Nós vimos, eu acho que 9 etapas ao longo de uma sucessão que você pode ter a intervenção da mediação. Eu sou super favorável, acho que, como você disse, não só, até antes, né? Ontem eu fazendo uma live com a professora Rose, no Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é uma live que eu faço só com autores, já tive a oportunidade de fazer com Marcos, de autores do livro, né? E ontem era partilha e testamento, e a professora Rose também falando inclusive que da sucessão já usou constelação familiar e que às vezes destravou ali umas circunstâncias. E, como eu falei, essa análise subjetiva, não só de mediação, mas até às vezes de uma análise mesmo de uma equipe, em alguns momentos é necessário, dependendo da composição familiar. Agora, com certeza, acho que o planejamento
tudo que for para prevenir, ser conversado também antes. E hoje em dia tem assuntos difíceis. Hoje, até vendo uma postagem da professora Annelise Caminho, ela falando de técnicas, né, de como abordar a questão do regime de bens, porque, como diz o Marcos, eu dou muita aula em pós-graduação, às vezes empresarial, sobre planejamento sucessório, e só me vem, dentro da ementa, sucessão testamentária, mas aí vem holding, trust, offshore, e outros instrumentos como se muito sofisticados. E, às vezes, o planejamento você pode fazer uma simples doação, com um testamento, porque é isso. Você não precisa ir em objetos, você não vai abrir ou indicar para um cliente abrir uma SA aberta, se o caso, às vezes, nem uma limitada. A própria holding, um dia desse eu tive uma consulta de uma pessoa que é extremamente conservadora, tradicional, ele quer a legítima, mas estava vendo dentro da parte tributária. Então, com certeza, tem que se pensar e analisar se aquele instrumento, e eu sou super favorável, não só a um diálogo, a se trocar ideia sobre a possibilidade, mas também de todas essas técnicas que possam vir preventivamente ou até no momento do conflito de se utilizar de todos os recursos possíveis para evitar a prolongação daquele litígio ou daquela briga ali judicial que, quanto mais rápido puder se resolver, né? E essa figura aí, pelo contrário, a gente tem que fugir desse judiciário, porque com esse judiciário aí que vai ocorrer esses conflitos e essa dilapidação, com certeza, não só patrimonial, mas como familiar também, né? Dessa própria estrutura familiar que vai chegar num ponto de se acabar, né? Então, essa prevenção é muito necessária e eu sou super adepta a todas essas medidas que venham auxiliar nesse ponto. Ô, Dani, deixa eu entrar aí nessa história. André, a gente já conversou sobre isso uma vez, e ouvindo a Dani agora provocada pela Beatriz, eu me lembrei do seguinte: o pessoal tem vergonha de falar sobre regime de bens na hora de casar. Aí, veja, uma pessoa que não consegue sentar com a outra, que ama, que quer construir uma vida e conversar só como é que vai ser a parte financeira, tem uma dificuldade terrível de começar a falar de planejamento. Tá? Agora, o planejamento pode ser feito para resolver um problema, pode para criar uma bomba relógio. Tem gente que, por exemplo, tem um filho fora do relacionamento, que faz um testamento cerrado, reconhece o filho no testamento e larga a bomba para depois que morrer. Passou a Tony resolver a encrenca agora, porque a família já estava contando com a divisão da herança em 3 e agora apareceu mais um, Suetônio, entendeu? Para poder ligar o assunto. Então, a gente pode utilizar como forma de prevenir. Beatriz falou de mediação, tá? Mas muitas vezes você consegue, com um bom planejamento, atuar até antes do conflito, tá certo? Pacificando um potencial problema. Eu acho que isso é muito legal. E Marcos tocou nessa questão aí, Daniele falou também, do regime de bens, né? As dificuldades que nós temos de tratar dessas coisas, digamos assim, burocráticas no início de relacionamentos, onde tudo são flores, né? Ninguém pensa nos problemas futuros, ali está tudo maravilha. Meu bem, depois é o meu bem, né? Exatamente. E a gente não consegue conjugar. Mas também a gente vê ainda que, de forma muito tímida, uma mudança de cultura, muito timidamente, a mudança de cultura. Aqui e acolá você recebe uma pessoa querendo, eu queria que você fizesse o meu pacto antinupcial. A pessoa, peraí, como assim? Você quer fazer o quê? Pacto antinupcial? E eu queria ver se tinha alguma possibilidade para, se eventualmente eu falecer, como é que a gente pode, nesse pacto, já prever alguma coisa? Aí eu pego o gancho dessas situações, que são raras ainda para nós, é fato. Em fato, todo esse contexto que o Daniele colocou, que Marcos também muito bem pontuou, dos pactos antinupciais como mecanismo, né, desse planejamento. E uma das coisas que a gente tem debatido e conversado muito, não é de hoje, mas a gente não conseguiu encontrar ainda uma solução ou uma definição, e eu queria colocar aqui justamente para isso, para instigar a gente a debater sobre isso também hoje aqui, é a utilização desse pacto antinupcial como mecanismo de renúncia àquela concorrência sucessória, né, Marcos? Esse é um tema que a gente invariavelmente vem falando sobre isso. E como é que vocês, e eu estendo a pergunta para todo mundo, é um debate aqui para todos que estão na sala, como é que vocês percebem essa possibilidade
a autonomia privada, a autonomia dos cônjuges maiores, capazes, que estão ali juntos, em comum acordo, fazendo um pacto antinupcial, e desejam incluir naquele pacto antinupcial. De repente, em relação a um desses cônjuges, né, que de repente tem um patrimônio anterior, tem todo um conjunto patrimonial, às vezes é sócio dos pais numa sociedade empresária, e ele quer colocar ali não só o regime de separação de bens convencionada, né, porque nesse regime a gente sabe que tem uma mudança de regra de jogo, depois que, durante o jogo andando, tem a mudança de jogo. E, pessoal, eu quero, aproveitando que eu vi aí, que o professor Marcos colocou, que nesse regime de separação convencionada, amanhã o meu cônjuge vai concorrer à minha sucessão, eu queria ver se eu podia afastar essa concorrência dela. E aí eu coloco essa questão, o debate, tendo em mira o 426, né, do Código Civil, que é aquele que diz que não posso contratar herança de pessoa viva, o tal da vedação ao pacta corvina. Né? E eu queria ver o que é que vocês pensam, Marcos, Daniela, Ana, Suetônio, Carlos Kelsen. André, eu posso apimentar a pergunta? Pode, por favor. E se a gente coloca nesse pacto, ao invés de ser um pacto pré-nupcial, se for um reconhecimento de união estável, e aí, de repente, o STF tem um rompante de lucidez ali e resolve rever a possibilidade de sucessão do companheiro. E aí? Eu posso falar? Marcos, só rapidinho, depois te volto a palavra. Não, por exemplo, eu trabalho sucessão com dois princípios constitucionais, autonomia e solidariedade. E quando me perguntam, eles são contraditórios? Não, eles são, inclusive, complementares. Eu defendo, desde esse livro que vocês têm aí, uma laranjinha, já sobre a possibilidade da flexibilização do 426. Essa é a tendência do que mundos na Europa continental estão se fazendo. A França, a Itália, a Bélgica, que têm artigos similares ao nosso 426, já buscaram mecanismo de uma flexibilização. Eles mantêm a flexibilização. Não posso deixar de achar que isso é necessário se reavaliar isso. Inclusive, indico, sexta-feira passada, o CONREP com o Marcos coordenando, excelente nível, porque ciência é isso, é conversar e dialogar de ideias, mesmo sendo opositores. O brasileiro tem tudo muito passional, parece que quando eu poderia discordar aqui do Marcos, a gente é muito afinado, que a gente dá muita aula junto, já debatemos muito, mas mesmo assim podemos ter pontos divergentes, mas sempre com muito respeito, e assim tem que ser. E foi excelente, porque a questão era o Mário Delgado, o professor Mário Delgado, defendendo a flexibilização em casos de um 426, onde poderia ser, sim, a autonomia de pactos, se respeitando, e o professor João Aguirre, não. Né? E como ele foi ali, o professor Paulo Lobo, vários defenderam que ainda seria nulo. Mas o Mário fez uma provocação, Marcos, já te jogando aí o momento, mas com certeza eu acho que é necessário, sim, refletirmos. A gente não pode ficar mais, como diz o professor Rolfo Madaleno, com essa coisa de pacto corvina, de corvo, de abutre, de como se você tivesse... Nós temos, e nós somos, e o professor Mário Delgado, ele fez uma provocação que ele disse assim, no direito de família tem tantas flexibilizações, tem tantas formas de se entender sem mudança legislativa ainda. E no direito de sucessões, não. Tudo tem que ter a mudança da lei. Eu estou falando em países onde já tiveram, mas vai se flexibilizando, como a Itália, que é extremamente conservadora no direito de família, já teve essa flexibilização com os pactos de família, que é para a área empresarial já ter casos de renúncia. Né? Então, o mundo é outra circunstância, você não pode ficar com institutos imutáveis. E aí, dentro dessa... o Brasil está precisando tanto de liberdade, porque, como o André falou, nós não temos um regime de bens hoje que não tenha uma comunicação e efeitos sucessórios em maior ou menor grau. Sobre o STF, sobre ali aquela inconstitucionalidade de 1790 já ficou, mas majoritariamente
necessário, mas já tem vozes minoritárias, mas importantes, como o professor Mário Delgado, Rodrigo da Cunha Pereira, o presidente do IBDFAN, como o Conrado Caminho da Rosa. Então, tem várias já, a Marília Pedroso Xavier, porque a união estável está um estado muito vulnerável. Desde o seu início, contratos de namoro, namoro qualificado, união estável, como também no momento sucessório, né? Então, quem está em união estável é uma situação, e aí você vai fazer o quê? Você vai orientar sempre, regularizar, documentar, registrar em cartório, você vai trazendo uma burocracia para um instituto que tinha, por característica natureza, a informalidade, né? Daniele, mas voltando... Por não. Não sei se você concorda comigo, desculpa te interromper, mas o que você falando me lembra um pouco. É o Estado querendo interferir demais no patrimônio da família, né? Eu não tenho mais o direito nem de escolher como vai ser a minha sucessão, não tenho mais o direito nem de determinar que vai ser que eu quero estar numa união estável, e a união estável, pelo que a lei me dizia. Então, olha a questão da segurança jurídica. A lei dizia que o companheiro não era herdeiro. Então, era uma opção da pessoa casar ou estar na união estável. A pessoa tem que ser livre para poder escolher qual é o regime de bens que ela vai ter no casamento dela. Ela sabe que se ela tiver numa união estável, o regime vai ser da comunhão de bens, e ela sabia que o companheiro não era um sucessor. Por que não poder estabelecer isso, né? Porque agora fica... eu acho... Legítimo se não é legítimo, né? Eu vou ficar dependendo do Supremo? A questão, assim, a própria questão da legítima, eu não vejo uma mudança a médio e longo prazo, a curto e médio prazo, mas a própria, a 50%, a forma que está, não estou dizendo nem de exclusão, mas também de uma revitalização, uma revisão, de, às vezes, mudar parâmetros, mudar a questão da ordem invocatória, porque tudo isso muito taxativo, é o Estado imperindo, 50% você não é capaz de administrar, você, depois de 70 anos, você não sabe se é um golpe do baú ou não, é sempre tratando a gente como... o Estado diz, não, depois de você morrer é uma coisa, até em vida é outra. Então, assim, são várias circunstâncias, mas eu passo a palavra que o Marcos, que coordenou esse debate maravilhoso, eu indico para quem não teve oportunidade de participar, de ir lá no canal do Marcos e ver que os fundamentos são muito fortes, de ambos os lados, muito bem defendidos os pontos de vista, né, Marcos? Mas eu me associo mais ao professor Mário Delgado, de se trazer. O professor Rolfo Madaleno tem defendido também muito essa questão. Então, eu acho, o professor Daniel Bucar tem um artigo também sobre isso, no livro da professora Ana Carolina Brochá Teixeira, coordenado também. Eu mesmo tenho, no próprio... Aqui eu tenho um artigo já, não entro em tanto caso já de renúncia, mas já falo dessa necessidade de se rever esse 426, dessa questão dessa nulidade. Então, passo a palavra para o Marcos aí, que ele foi testemunha ali e administrador do incrível debate. Eu passei uma semana mediando aqueles dois, Dani, para poder a gente chegar no ponto do que queria. Qual era o formato que a gente ia usar. Para os colegas que estão daqui na sala entenderem. O que é que a gente está falando? A gente está acostumado a dizer o seguinte: no casamento eu tenho liberdade para escolher o regime de bens. A cada regime de bens que eu escolho, eu tenho consequências. Mas quando a gente vai para o campo sucessório, a gente tem um obstáculo quase intransponível. Como o André colocou, é o artigo 426, tá? E aí, como é que começa a discussão? A discussão começa a você saber se herança é a mesma coisa de direito sucessório, ou se herança e direito sucessório são coisas diferentes. O artigo 426 fala que eu não posso negociar, eu não posso ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, tá? Todo mundo que trabalha com a possibilidade de contratualizar as sucessões começa a distinguir herança enquanto acervo de bens de direitos sucessórios. E a gente tem vários direitos sucessórios no Código. Por exemplo, a gente tem o direito real de habitação. A gente tem, por exemplo, a reserva de 1/4 do patrimônio para o cônjuge e para quem entender que a companheira herdeira é necessária para a companheira quando concorre com os filhos. A gente tem a própria questão da legítima, que não deixa de ser um direito sucessório. Tá? E aí, o que é que acaba acontecendo? A gente vai encontrar em alguns países
como uma alteração recente em Portugal, a alteração, acho que é de 2018, se eu não me engano, que permite, 18. não é isso, Dan? 2018, que permite, por exemplo, que, por contrato, eu digo assim, disse, olha, se você falecer primeiro do que eu, minha esposa, tá? E eu vou concorrer com os nossos filhos, não. Eu abro mão do meu direito de concorrer com os filhos em relação aos bens particulares que você deixou. E isso pode ser feito individualmente ou pode ser feito em conjunto, tá? Então, eu tenho uma renúncia a direito sucessório. Primeira possibilidade. Mas imagine, por exemplo, o direito real de habitação. Acaba acontecendo em algumas circunstâncias é que você transfere o bem para os filhos, mas deixa o cônjuge que sobreviveu com direito de habitação. E, meus amigos, quem vai comprar uma casa que tem uma pessoa que tem direito de habitar nela enquanto estiver vivo e não mudar a situação e até morrer? Tá certo? Então, o que é que acontece? Isso acaba sendo, às vezes, um obstáculo, sobretudo quando eu tenho filhos de um relacionamento e direito de real de habitação do segundo relacionamento. Aí é que a desgraça está feita. Então, no raciocínio que a gente teve na conversa, a pergunta era se para a gente no Brasil flexibilizar o artigo 426, ressignificar ele, se seria necessário uma alteração legislativa ou não. E a gente ainda tem, Dani, a maioria de autores dizendo que seria necessário uma alteração legislativa. Tá? Mas aí, o que é que alguns advogados vêm fazendo? Eles têm pensado o seguinte, olha, eu vou fazer agora um pacto nupcial, já vou colocar uma cláusula de renúncia sucessória, tá? Sob condição. Se quando a abertura da sucessão acontecer, a legislação permitir, eu quero renunciar à parte da legítima, eu quero renunciar à herança, o que seja, eu quero renunciar ao direito real de habitação, por exemplo, eu quero renunciar à reserva de 1/4 do patrimônio. E aí, quem vem fazendo isso relata que a primeira dificuldade que tem é encontrar um notário que aceite lavrar o documento. Tá? Porque o que é que acontece? Há muita gente que interpreta que o pacto é um instrumento apenas e exclusivamente para você escolher o regime de bens, e nada mais. E que se você for discutir esse tipo de questão, você está transcendendo os limites do pacto. Isso você não poderia fazer. Tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui de discussão? E, para mim, o principal obstáculo, e por que os autores mais tradicionais ainda restringem isso? A gente tem um obstáculo aqui de ordem de teoria geral. Renúncia acontece quando você já tem um direito. Você não pode renunciar ao que você não tem ainda. Tá? E esse é um dos argumentos mais difíceis de você combater. Mas no você raciocínio viu que do o Rolf ele não fala em renúncia, você já viu? Ele coloca uma condição, na verdade, né, Dani? Justamente para tentar eliminar essa dificuldade. Porque o problema é o seguinte, eu vou pegar um exemplo do código. Prescrição. Todo mundo sabe lidar com prescrição. Se o prazo para você exercer o seu direito passar, você não pode mais cobrar aquele direito. Mas eu posso renunciar. Eu posso entrar com a cobrança de uma dívida prescrita e a parte que foi cobrada decidiu pagar a si mesmo. Mas ela não pode, na hora que assinou o contrato comigo, já abrir mão do direito dela a alegar a prescrição, porque ela só passa a ter direito a renunciar à prescrição depois que a prescrição se consumar. Tá? E é com base nisso que muitos autores dizem assim, olha, nos sistemas que a gente flexibilizaram, Itália e Portugal, para ficar nos que são mais próximos da gente, houve uma alteração legislativa que resolveu a situação. E nós não estamos nesse ponto ainda. Pessoal, a gente está exigindo 3 testemunhos para um testamento particular. A gente morre de medo de fazer um testamento por vídeo, porque acha que o judiciário não vai aceitar o testamento por vídeo. Então, acho que a gente ainda está alguns passos atrás. Agora, o que é que eu tenho visto de 2 anos para cá? O que eu tenho visto de 2 anos para cá é uma renovação de possibilidade de discutir esse assunto, porque era um tabu, né, Dani? Ninguém nem discutia, ninguém nem podia imaginar essa circunstância. Tá? Então, qual é a premissa? A primeira premissa que o André colocou. Eu quero que o regime que eu escolhi em vida continue valendo para a morte. Se eu separei meus bens em vida, eu não quero juntar eles na morte. E se eu fizer isso, eu estou respeitando a vontade das pessoas. Outra coisa, a pessoa que em vida concordou em casar com separação de bens e na morte exige os bens porque está na concorrência, será que ela está agindo de modo contraditório? Será que eu posso falar aqui de venire contra facto próprio?
Será que faz sentido você lidar com esse tipo de circunstância? Então, hoje, a gente começa a ver em coletâneas, começa a ver em palestras, discussões envolvendo isso. Tá? Agora, o que a gente vai encontrar do lado contrário é o seguinte: o artigo 1808 do Código, ele proíbe renúncia a termo ou condição. O artigo 1863 proíbe a realização de testamentos conjuntivos. E os autores que são contra essa contratualização das sucessões usam esses dois dispositivos como exemplo de que no nosso sistema isso ainda não seria possível e seria necessária uma alteração legislativa. Agora, alguém me diz onde é que está escrito no Código que a companheira deve ser tratada igual ao cônjuge? Isso foi uma construção jurisprudencial. Né? Então, eu concordo com a crítica do Mário também, Dani, no sentido de que a gente pode avançar um pouquinho em algumas matérias, sobretudo em matérias que não têm um critério objetivo. Para mim, um dos mais difíceis de avançar é o da legítima, porque na legítima você tem um quanto estabelecido na lei para você lidar. Mas, vejam, o direito constitucional é a herança, o direito constitucional não é a legítima. A legítima está tratada na legislação infraconstitucional. Então, o artigo 5º, o que depende é da gente aqui. Defende direito de herança, não a legítima. Marcos, era exatamente falando da autonomia da vontade que eu queria perguntar para você e para a Daniele, qual é a opinião de vocês quanto à existência da legítima, do jeito que está no nosso Código Civil atual, e a autonomia da vontade da parte para celebrar um planejamento sucessório, tendo em vista que tem esse empecilho da legítima. Qual é a opinião sua e a de Daniela a respeito disso? Vou falar rapidamente, aí você fala, claro. Marcos. Olha, a legítima é o grande limitador de um planejamento sucessório. 50% você tem herdeiros necessários, ascendente. Muitas vezes as pessoas só pensam em filhos, ascendentes e cônjuge, companheiro, né? Então, tem que reservar 50%. Só que eu penso que, dentro da minha parte disponível, com os 50%, eu posso, respeitando a legítima, ver todo o meu patrimônio, né? Você pode fazer organizando o que deixar para quem deixar, respeitando a legítima, mas você pode agora, uma situação nova que começa a questão da união, né, não da união estável, da comunhão total de bens. Hoje saiu uma decisão recente, né, sobre a questão, desde composições de empresas, de pessoas que são casadas com união total de bens, a questão de doação. Então, vão surgindo algumas complexidades, mas a legítima tem que ser respeitada, a autonomia aí realmente é só dentro da sua disponível, mas você pode fazer um planejamento dentro da sua análise todo o seu patrimônio, cumprindo com a legítima, mas você pode já escolher. Tanto que eu digo que o planejamento não se restringe a só disponível. Pode ser, mas respeitando que ela é a legítima. Eu tenho severas críticas a ela, mas ela ainda é o grande limitador do planejamento, e enquanto ela existir da forma que ela está, aí é como diz o Marco, não tem que se flexibilizar ali e interpretar. É 50%, desde o limitador da doação, tem o princípio da intangibilidade da legítima, né? Ela é intocável nesse sentido. Isso. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o seguinte, para o pessoal alcançar exatamente o que a Dani está colocando. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 casas, eu tenho que dar partes iguais a cada um, mas que casa eu vou dar a que filho? E aí, o que acaba acontecendo? A gente acaba achando que, como 50% dos nossos bens pertencem aos nossos filhos, mas eu não posso fazer nada em relação a isso. Pessoal, se você não fizer nada em relação a isso e eles não entrarem em acordo, o juiz vai fazer uma partida equitativa, vai pegar o patrimônio, vai colocar em condomínio para todos eles e vai virar um caos a vida de todo mundo. Por que você não olhar para o seu acervo de bens como um todo e enxergar o seguinte: o que é que eu tenho liberdade e eu posso dar outro destino, e o que é que eu estou vinculado aos meus filhos, mas mesmo nessa parte eu estabelecer qual é o pedacinho de cada um. Só a tendência é que a gente tem vários trabalhos, o trabalho do Gustavo Andrade é um deles, alguns textos no livro do planejamento da Dani, eu sei que vai vir o tomo 2 aí que vai trabalhar também aspectos desses, que é o seguinte: a gente raciocinar se num país que estabelece na Constituição igualdade substancial,
se faz sentido a gente lidar com a legítima na perspectiva de igualdade formal. Então, a gente pega e quer tratar todos os filhos iguais como se as necessidades fossem as mesmas. Tá? E aí, quem é pai e mãe aqui sabe que, dependendo do momento da vida de cada um, ele precisa de mais ou menos atenção, mais ou menos oportunidade, ou um apoio, um suporte maior para se desenvolver. E por que a gente vai tratar alguém absolutamente incapaz e que não vai conseguir trabalhar na vida por conta de uma doença adquirida, igual a alguém que é perfeitamente são e trabalha e consegue se sustentar? Será que é justo e razoável você estabelecer o mesmo percentual para essas pessoas? Será que para alguém que tem um filho que não se desenvolveu mentalmente completamente e os outros irmãos têm uma vida normal, faz sentido você deixar exatamente o mesmo quinhão para cada um? Hoje a gente resolve isso, Suetônio, na parte disponível. Hoje a gente resolve fora da legítima. E quem discute a flexibilização da legítima sugere que a gente deveria ter um valor mínimo de garantia apenas para a questão existencial e que desse mais liberdade ao autor da herança, já que ele é o dono do bem, tá? De definir quais são as necessidades de cada um. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Mas se você pega hoje as principais vozes aqui, a Giselda Donaca, o Zeno, o Paulo Lobo, tá? O que é que você vai encontrar ainda? Todos eles lembrando que a gente tem uma limitação objetiva e que o judiciário, nesse aspecto, continua sendo inflexível. Mas a mudança começa da doutrina. A gente precisa deixar madura a necessidade de alteração e de, pelo menos, voltar a discutir isso, porque a gente nem discutia esses assuntos. Tá? Então, quem está aqui na sala, que está no dia a dia, está vendo como é complicado você ficar cheio de amarras, você está preso de todo lado. Isso vem de uma época que, por incrível que pareça, a legítima foi feita para proteger. Mas a pergunta é a seguinte: quem é que precisa da proteção da mesma forma? Será que você daria a mesma proteção para todo mundo que está aqui dentro da sala, sem conhecer quem são as pessoas, quem são as necessidades, qual é o momento de vida que cada um está vivendo? Ou a gente deveria levar isso em consideração também? Agora, o que me preocupa só, Dani, eu já conversei isso com o Gustavo, acho que a gente não teve chance de conversar sobre isso, é reflexão para vocês. Nos lugares onde se flexibiliza a legítima, também se traz o juiz para a história, porque se dá poder ao juiz de uma pessoa que, em tese, teria direito à legítima e se sentiu preterida, de buscar no judiciário um acréscimo, um aumento. Tá? Isso me preocupa também, tá? Porque, na verdade, a gente acaba tendo uma relação muito paternalista com o juiz, como a Beatriz colocou para a gente aqui. Ele sabe o que é melhor para a gente, tá? É o mito do juiz infalível, e a gente tem um judiciário que não dá conta do volume, que não consegue vencer a situação específica. Tá? Agora, acho que eu queria chamar a atenção para um detalhe. Planejamento sucessório, pessoal, porque também tem dívidas, tá? Pessoas que estão endividadas, igualmente, também tem que fazer um planejamento sucessório, porque as dívidas vão passar para os seus sucessores, nos limites da herança, tá? E aí o que acontece? Eu fico pensando aqui, por exemplo, no bem de família. Que é bem de família para você, devedor, mas seus filhos têm uma casa própria. E aquela casa que não podia ser tocada pelos seus credores enquanto você estava vivo, depois que você morrer, os credores podem se habilitar no inventário para poder vender aquela casa e receber o dinheiro, por exemplo. A não ser que você tenha casado e o seu cônjuge não tenha falecido ainda, porque a gente vai ter direito de habitação em relação a isso, a gente pode ter meação, dependendo do regime de bens do casamento. Então, a gente normalmente pensa no planejamento para as pessoas que têm dinheiro, que estão com dinheiro sobrando, que querem ajudar alguém, mas quem está em dificuldade financeira também tem que pensar no planejamento sucessório. Nos cursos que eu e Daniele fazemos, a gente dá um exemplo que é muito ilustrativo, que é o exemplo de uma família de classe média que tem um imóvel, que passou 30 anos pagando imóvel financiado, que finalmente conseguiram quitar o financiamento do imóvel, e eles quitam o financiamento do imóvel mais ou menos quando eles estão perto de se aposentar. E aí, logo depois que eles quitam o imóvel, eles se aposentam também. E com pouco tempo, um dos dois, ou o marido ou a mulher, falece. E aí o que acontece? Tem que fazer um inventário. Aí tem que transferir a parte de quem faleceu para os filhos. E aí eu estou falando de um imóvel que foi comprado há 30 anos atrás no Leblon por R$200 mil. Quanto é que ele vale hoje, Daniela? Ele vale alguns milhões. Tá? E aí a alíquota do imposto de transmissão no Rio de Janeiro foi para 8%, não é isso, Dani? Aí o que acontece? Pega um apartamento de 5 milhões, calcula 8%, e a minha pergunta, quem é que está aqui na sala com esse dinheiro na conta para pagar a fazenda, para transmitir a propriedade do bem para os herdeiros? Aí, às vezes, pessoal, uma previdência privada ajuda, às vezes um seguro de vida ajuda,
Porque aí o que acontece? Aquele dinheiro está fora do inventário, você recebe o dinheiro do seguro, por exemplo, e você paga o imposto. E você pode fazer aquela operação não pensando em deixar um numerário para os filhos, mas pensando em deixar um imóvel regular, para que eles possam, por exemplo, vender financiado, para que eles possam dispor do imóvel se eles precisarem. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode conversar em relação a esse assunto. Agora, a pergunta do André e do Suetônio converge com o pensamento da Beatriz. A gente está numa fase de pegar um direito que estava sem ser discutido há 20, 30 anos, olhar para ele e dizer o seguinte, olha, o direito das sucessões tem que refletir as necessidades do momento atual. E no momento atual, a gente quer liberdade, a gente quer autonomia para disciplinar os nossos bens. A gente precisa criar estruturas para isso. Tá? E uma das estruturas para isso é você começar a discutir o planejamento sucessório, que precisa ser bem feito, porque se você gasta com planejamento, mas você não faz ele bem feito, você vai gastar de novo no judiciário, tentando resolver a questão. Paga 2 vezes. E a gente tem aí casos de pessoas famosas que fizeram aí alguns testamentos absolutamente questionáveis e que agora estão na mídia. A gente não tem detalhes, porque esses processos estão em segredo de justiça, mas a nossa fonte prioritária, que é as revistas de fofoca, dão conta, tá, de situações de complicadas, tá, de não respeitar a legítima, por exemplo, de ignorar direitos parentais e nomear terceiros como responsáveis legais por filhos com outro cônjuge vivo, entre outras coisas que são absolutamente estranhas a o que a gente gostaria de ver no planejamento sucessório bem feito. É mais ou menos por aí, meus amigos. Marcos, o tema é super palpitante, Suetônio, que a gente tem que encerrar. Mas eu queria só uma pergunta, horários, acho que todo mundo vai querer demais saber. Eu acho que a gente podia encerrar até com essa pergunta. Como a sala deve estar cheia de advogados, eu gostaria que Daniele ou Marcos falassem de forma rápida que parâmetros o advogado deve utilizar para fazer a cobrança dos honorários contratuais para fazer um planejamento sucessório. Porque no inventário a gente tem aquele patrimônio já lá formado e a gente sabe calcular. Mas para um planejamento sucessório, tendo em vista o proveito que a parte vai ter. Então, que parâmetros, na prática, para fazer a cobrança dos seus honorários para fazer um planejamento sucessório? Dani, eu vou responder assim rapidinho, pode depois passo responder. para você. Veja só, pode responder. Primeira coisa que eu acho, provavelmente você não vai, o primeiro planejamento que você vai fazer não vai ser do Bill Gates, você vai fazer o planejamento de uma pessoa com patrimônio um pouquinho mais modesto. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, quanto é que você cobra para um testamento? Quanto é que você cobra para uma escritura? Quanto é que você cobra para uma doação? Quanto é que você cobra para você fazer o contrato social de uma empresa? Porque o que a gente fala de planejamento é uma série de atos sucessivos que, no final, vão chegar à finalidade desejada. Então, às vezes, eu acho que os colegas imaginam assim, eu vou cobrar um valor fechado para aquela pessoa. Eu não sei se o imóvel está regularizado, se eu vou ter que fazer uso capião, se eu vou ter que fazer uma retificação diária, eu não sei se o divórcio teve o formal de partilha averbado e eu vou precisar fazer isso para depois regularizar. Então, o que normalmente eu faço, Antônio, é o seguinte, eu converso com a pessoa e faço um diagnóstico. E eu vou cobrar como se fosse uma consulta. Tá? Agora, a consulta vai depender se eu vou, por exemplo, precisar de documentos, se ele vai contratar alguém para trazer os documentos, se os documentos estão organizados ou não. E depois disso, eu vou fazer para ele uma proposta de trabalho. E eu raramente cobro um valor de entrada, um valor no final. Eu prefiro muito mais segmentar o meu trabalho e ir cobrando por cada uma das fases, porque eu vou fazendo. Entendeu? Porque eu tenho um planejamento no escritório que estão em andamento há quase 3 anos, eles não terminaram ainda. A gente, por exemplo, eu estou com um caso agora de uma fazenda que estava com um problema de regularização de questão ambiental. A gente teve que comprar outra área para poder regularizar a questão da fazenda, para depois regularizar as terras, para agora começar a pensar no planejamento. Aí o que acontece? Alguém entrou com ação de uso capião, que envolve um pedaço da área da fazenda. Travou tudo, porque eu preciso resolver a questão do uso capião para depois eu prosseguir no planejamento sucessório. Então, o que a gente vai fazer é como se fosse, acho que o primeiro é um diagnóstico, uma consultoria. E você vai fazer uma proposta de trabalho. E outra coisa, meu caro, às vezes a gente não trabalha sozinho. Eu vou precisar do contador. Eu vou precisar contratar um colega tributarista, vou precisar que ele me dê um parecer sobre aquela situação específica. Tá certo? Então, quanto mais você conseguir fatiar para o seu cliente, e é mais fácil para poder a gente organizar a forma de cobrança. É mais ou menos por aí, Dani? Não, com certeza. É muito em cima do trabalho. Então, assim, às vezes você pode ter um planejamento que seja fácil
E, então, não é por faixa de valor do patrimônio, é X% em cima do patrimônio, não, porque pode ser que um patrimônio me demande muito mais trabalho e, às vezes, até um maior menos. Então, é muito em cima da atividade e da demanda que aquele planejamento vai precisar. Aí é por isso que eu concordo com o Deixa eu Marco. contar uma história aqui que eu me lembrei. Um dos que eu fiz mais fáceis foi de um cliente que chegou para mim com a pasta vermelha, tinha escrito assim, para quando chegar a hora. Só quando ele tinha todas as escrituras, todos os documentos, todas as senhas, tudo numa pasta. Tá? Então, o que é que acontece? O cara me entregou pronto. Eu só fiz analisar aquilo ali e preparar um testamento para ele. Foi o único que chegou com a documentação organizada. Em geral, o cliente que procura planejamento, eu chamo assim, desmantelado. Tá? O cara não tem nada organizado. A gente vai primeiro ensinar ele um mínimo de organização para poder depois chegar no diagnóstico. Tá certo? Então, e outra coisa, todos aqui que têm carteira de clientes, que recebem por mês, que têm contratos, vocês têm mais um serviço para oferecer. Além do serviço de consultoria do negócio, do empreendimento, você é advogado, pessoa jurídica, e a pessoa jurídica tem sócios, e os sócios podem querer fazer um planejamento. Então, você pode agregar alguma coisa no seu contrato, ou você pode fazer algo à parte e avulso do seu contrato. Depende da situação específica, isso é bem relativo. Perfeito. Bom, o tema daria para a gente ficar aqui umas 20, 30 horas, né, conversando sem parar, ou mais, mas a gente tem que encerrar. Eu queria agradecer demais a participação do Marcos, da Daniele, agradecer ao André e ao Suetônio por mais essa parceria, né, que a gente faz da Comissão de Família com o IBD. Agradecer ao AB do Rio Grande do Norte, que, por intermédio da ESA e da própria Comissão de Família, viabilizou, né, a realização desse evento. Agradecer ao nosso presidente, Aldo Medeiros, que não titubeou na aceitação da realização do evento e na viabilização. Agradecer ao Felipe Maciel, que estava aqui no início do nosso evento, que cuidou de todos os detalhes, né, pela ESA, para a gente poder realizar de maneira adequada. E agradecer mais uma vez, né, ao Marcos e à Daniele, que tão gentilmente vieram para o Rio Grande do Norte. Né, espero que possam vir fisicamente da próxima vez, para nos trazer tanta informação, tanta coisa bacana. E vou passar a palavra para o Suetônio para fazer para dar suas palavras finais em nome do IBDFAN. Uma boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer inicialmente à professora Daniele e ao professor Marcos por ter aceitado conversar conosco um tema tão instigante, né? Agradecer a todos vocês que ficaram conosco durante toda essa aula, agradecer à nossa diretoria do IBDFAN, né? Ao pessoal da Comissão de Família e Sucessões da UAB. Muito obrigado, professora Daniele, muito obrigado, meu querido amigo Marcos, e gostaria, professora, que a senhora convidasse todos que estão aqui nos vendo e ouvindo para o evento tão significativo que a senhora está preparando para que a gente beba na fonte. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Eu primeiro queria agradecer mais uma vez o convite e estender o convite a todos que estão participando, a todos e todas, para o Congresso. Primeiro, o Congresso Virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, ele já teve alguns eventos. Nesse, a gente está fazendo com os autores dessa segunda edição, e já com alguns autores que estão vindo no tomo 2, que vai ser lançado agora no segundo semestre, provavelmente ainda até outubro, mais ou menos. Então, convidar a todos, tá no meu Instagram, @DanieleCTeixeira, na bio tem o link, e maiores informações estão todas lá no site. Muito obrigada, mais uma vez, André e Marcos, e a todos que estão aí presentes. Então, obrigada a todos, uma boa noite e até o próximo. Boa noite.